um minutinho, rapaziada. Depois de um jogo tão tenso, tão nervoso, particularmente eu fiquei muito nervoso com esse jogo do Flamengo contra o Corinthians. Eu só já fui acalmar os nervos ali depois de 85 minutos para frente do jogo. Mas nos classificamos, meus amigos. Nos classificamos e estamos aí em mais uma semifinal da Copa Libertadores da América. Passamos pelo Corinthians no agregado 3-0, mas foi um jogo muito tenso. Foi um jogo, meu Deus do céu, cara, nervoso. Um jogo que antes parecia ser tranquilo, né? Aparentemente o Flamengo poderia fazer logo o resultado, matar logo esse jogo no primeiro tempo, mas foi um jogo tenso, nervoso demais, cara. E com o gol ali do Pedro, uma jogada linda do Arrasca, matamos aí, nos classificamos, cara. Que é isso. E ó, foi o jeito, né, cara? Pra acalmar mais, pra ficar mais calmo. Enfim, deixa eu convidar você que é novo aqui, que está chegando pela primeira vez, a se inscrever aqui em nosso canal, ó. Tem um botão vermelho aqui embaixo inscrito, inscreva-se. Já fala o seguinte, ó, clica nesse botão, se inscreve em nosso canal, dá essa moral pra gente e venha fazer parte da família Almeida Fla. Deixa o like também, que é muito importante, ó, senta o dedo no like, pois galera, o like de vocês ajuda muito aqui o nosso trabalho e principalmente o engajamento aqui dos vídeos. Então, ó, já posso contar com o like de vocês? Então já vai sentando o dedo nesse like sem dó e sem piedade. Deixa eu trazer pra vocês aqui, olha só, cara, o Birner e o pessoal ali do Linha de Passe falaram sobre essa vitória do Flamengo e desse Mengão, cara, poderoso, o malvadão. E o que me chamou mais a atenção foi o Birner. Eu peço que vocês assistam esse corte do início ao fim, porque o que o Birner fala é sensacional, o que ele fala do Flamengo. Direitos autorais, imagem, lógico, ESPN Brasil, Grupo Disney. Confere, já eu volto. É o nível do Flamengo muito mais alto, individualmente. O gol, por exemplo. Fico pensando assim, quantos jogadores do futebol brasileiro conseguem fazer um lance como esse do Arrascaeta? Desde se livrar da marcação, ao passe, olhar o ponto exato do passe, saber que o Pedro está entrando. É um jogador especial, num time muito especial. E é o que você espera? Um futebol especial. Ah, não vai jogar sempre. Perfeito. A partir do momento que o Rodinei disse que o Dorival pediu para cadenciar um pouco mais o jogo, desde o início, é uma estratégia que vale a pena ser discutida, porque tem esse papo, quem tinha que correr era o Corinthians, não, o Flamengo não. O Flamengo tem o jeito dele jogar, é um jeito que pode se impor contra esse Corinthians do jeito que o Flamengo é. E quando ele cadencia o jogo, não significa que ele não vai criar chances, ou que ele vai permitir que o adversário tenha mais chances do que ele, Flamengo. E foi o que aconteceu no primeiro tempo. Foi o que aconteceu. Eu acho que, eu dei uma passada de olho rapidamente aqui nas redes sociais, não adianta se incomodar com uma opinião que não condiz com o momento de felicidade do torcedor. Eu acho que o torcedor tem que estar muito feliz. O Flamengo está na semifinal da Libertadores como favorito à classificação, seja contra qual equipe for. E o Flamengo tem mais chance que o semifinalista de disputar a decisão da Libertadores e ganhar outro título. E não existe um time tecnicamente mais capaz que o Flamengo para ganhar esse título. Mas para chegar ali, do jeito que ele pode, essa construção tem que dar um passo à frente. O Flamengo não pode ter um jogo como hoje no primeiro tempo, porque tentou cadenciar um pouco mais o jeito de jogar, com o banco que tem. E aqui quem está falando é uma pessoa que elogiou a contratação do Dorival, que apostou na melhora do Flamengo com o Dorival. O Mauro está aqui do lado, é outro que fez isso, que gosta muito do trabalho do Dorival, que entende como o Dorival pensa o futebol. Mas eu acho que hoje isso não é uma tragédia, não é um desastre. É um passo na construção que não foi o passo mais bem dado no primeiro tempo do Flamengo. Eu acho que essa é a questão. Não é uma equipe pronta ainda. Eu não sei nem se o losango é o melhor jeito do Flamengo jogar.
Só estou querendo ponderar porque eu li algumas críticas aqui um pouco, achei exageradas. Eu respeito as opiniões, assim, o jeito que cada um pensa como quiser o futebol. Só acho que o primeiro tempo do Flamengo está baixo. Nesse momento, porque, de fato, assim, suas observações acho que são perfeitas. Então, o que foi pensando melhor para o time. Não é nem em relação ao Flamengo de maneira geral, porque esse time titular do Flamengo, ele está, em geral, atropelando os seus adversários, o time titular. Ele está jogando de uma maneira absolutamente convincente, vencendo seus jogos com sobra, jogando muito bem. Então não se discute, eu acho que, de maneira geral. E claro que a crítica feita num jogo não pode ser transposta para o momento do Flamengo. Eu, pelo menos, acho que o Flamengo, de fato, está muito bem. Hoje, especificamente, eu concordo com o que disse o Birner. E não tem problema nenhum, quer dizer, não é crime nenhum. O Flamengo estava, de fato, numa situação muito tranquila, numa situação confortável, né? Apesar do Corinthians ter jogado bem o primeiro tempo. Então eu acho que tudo isso também precisa ser olhado com um certo... a emoção da classificação, a felicidade faz todo sentido, beleza. Mas no jogo de hoje, especificamente, o time não foi tão bem quanto costuma ir. E aí eu acho que tem também uma coisa específica, olhando para o Flamengo. O Flamengo é um time que tem conseguido, e aí por mérito, pela qualidade do seu elenco, escalar todos os reservas no Campeonato Brasileiro antes dos Jogos de Libertadores e vencer os seus jogos com todos os reservas no Campeonato Brasileiro. Ou seja, até aquela argumentação de que, não, mas pera lá, esses caras acabaram de ganhar do São Paulo no Morumbi e aí você quer que eles joguem os 90 minutos com a intensidade e tal. Então eu entendo o que o Birner está falando. Eu só não vejo nenhum problema e nenhuma gravidade na atuação de hoje, porque, repito... Concordo. Esse time, em geral, está jogando muito mais do que jogou hoje. Só uma coisa, Prieto. Vou ser claro. Quando a gente vai comentar um jogo, um time do campeonato, um time europeu, uma coisa é quando você comenta o City, outra coisa é quando você comenta o Atlético de Madrid. O que se espera do Manchester City, o que é um bom jogo para o Manchester City, é um jogo... que mais agressivo, né? Não é nem mais, é muito mais bem executado em todos os aspectos. O Atlético de Madrid, um grande jogo do Atlético de Madrid é um jogo bom do City. Um grande jogo do City é um jogo inexequível para o Atlético de Madrid. Quando a gente fala de posse de bola, de volume de criação. Desse Flamengo, eu, pelo menos, quando comento, por mais que não seja um time ainda pronto, que o Dorival chegou há pouco tempo, que alguns jogadores que foram contratados vão entrar e tendem a melhorar o time, ou pelo menos dar alternativas que melhoram o time, esse time do Flamengo é um time que eu olho de um jeito extremamente especial. Porque o elenco do Flamengo, se você pegar... É que às vezes a gente discorda da realidade. Você pega o elenco do Flamengo e olha para todos os outros times do futebol brasileiro. Assim, é uma covardia. É uma covardia, tá? De tão melhor que é em relação aos outros times. Dá para esse elenco fazer prevalecer tudo que pode agora? Não dá. O treinador chegou há tanto pouco tempo, os jogadores chegaram agora no meio da temporada, tem um monte de questões. Então, quando eu falo que o Flamengo não jogou seu melhor jogo, não quer dizer que o Flamengo jogou mal. Ele fez um bom jogo. Só não é um jogo... Deixa eu entender uma coisa. Não é um jogo Flamengo. Mas isso é uma postura diferente? Mais chances de gol, disso, não? mais volume de criação, principalmente no primeiro tempo. Depois que o Flamengo faz 1-0 aí. Eu acho que o Flamengo está condicionado a uma vantagem. Vitor. Oi, Pedro. Fala, Pedro. Desculpa, Calça, pelo delay eu chamei aqui em cima. Mas a frase do... Eu entendo o que você está falando, tô acompanhando aqui seu debate do que poderia ter sido feito, do que a gente espera desse Flamengo. Mas a frase do Rodinei que você cita, do cadenciar, com tudo que a gente debate, da construção de uma vantagem de Itaquera. Um jogo que se você tira a velocidade do oponente, você vai passar 45 minutos aí pelo menos, já dificultou, porque ele teria que fazer 3 gols em 45. Uma ordem de você cadenciar, que é uma estratégia. A temporada que se desenha, um confronto que você tem semana que vem pesado, ou uma manutenção de subida no Brasileiro no fim de semana. Não é compreensível, também não tem valor, e você fazer um 3-0 no agregado no Corinthians, que em tese é aquela coisa, o Corinthians não faz uma boa Libertadores, mas é um clássico, poderia acontecer alguma coisa, e não deu para acontecer qualquer coisa, porque o Flamengo em nenhum momento foi ameaçado. Não é também de se olhar para esse primeiro tempo e falar, é interessante, a estratégia de novo deu certo, o Flamengo não criou tanto, o Corinthians teve seus momentos talvez ali melhor ou pior, mas não sofreu, tirou o jogo do Flamengo e teve momentos ali no primeiro tempo, não conseguiu resistir mais do que 50 minutos. Também não é de ter um valor para além do criar.
um Flamengo que em nenhum momento sofreu, um Flamengo que em nenhum momento esteve ameaçado, um Flamengo que em nenhum momento deixou o Corinthians desconfortável, é porque eu tô pensando aqui pela ótica da classificação, não só da nossa expectativa do que tem que ser sempre o Flamengo. Você não acha também um pouco assim? Cara, esse Flamengo é um Flamengo especial. É um Flamengo incrível. É um Flamengo sensacional. E o trabalho que o Dorival Júnior está fazendo com esse elenco, com esse time, é incrível. Tem que tirar o chapéu para o Dorival Júnior. Tem que respeitar o Dorival Júnior. Muitos bateram o pé, muitos bateram o pé quando foi anunciado o Dorival, mas agora tem que engolir que o Dorival está fazendo um excelente trabalho à frente do Flamengo, cara. Colocou o Flamengo no eixo, colocou o Flamengo nos trilhos. E estamos aí, em mais uma semifinal da Libertadores. Vamos ter um jogo agora pelo Campeonato Brasileiro, onde estamos vivíssimos. E na próxima semana já tem Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada. E sem soberba nenhuma, eu acredito muito, nós vamos nos classificar dentro da casa dos caras.